Vamos tentar fazer uma análise ondulatória do procedimento de interferência de Young, tá? E ver se dessa maneira a gente consegue estabelecer a conexão que eu desejo mais facilmente. Fenda de Young, você tem um feixe de radiação que alcança um anteparo onde tem 2 buracos, tá certo? Lembre que essa experiência é a que vai demonstrar, em 1801, a natureza ondulatória da radiação, da luz. Para que isso seja possível, é necessário que a distância entre essas fendas seja da ordem do comprimento de onda da radiação, senão isso não vai produzir efeito algum. E aí, o que acontece é o seguinte, você tem frentes de onda planas chegando nesse anteparo, né? Quando essas frentes de onda alcançam o anteparo, essas fendas funcionam como fontes secundárias. A gente chama de fontes de Huygens, né? Elas funcionam como se fossem fontes de ondas que se propagam agora com simetria em torno dessas fendas, como se elas fossem fontes elas próprias, né? E aí o que vai acontecer é que as ondas que passaram por esta fenda vão interferir com as ondas que passaram por esta, né? E a gente descreve essa interferência escrevendo uma equação que diga respeito às ondas que passam por uma fenda e que descreva as ondas que passam pela outra. Uma maneira de fazer isso é assim, ó. Vou chamar isso aqui de fenda 1, isso aqui de fenda 2, e aí eu vou dizer que a onda que passou pela fenda 1 pode ser descrita assim, uma amplitude vezes uma função desse tipo. Eu espero que você lembre que eu posso escrever essa equação aqui, esse argumento, de várias formas diferentes, né? Eu posso, por exemplo, escrever isso em termos do número de onda ou do comprimento de onda. Todo mundo se lembra desses conceitos? Número de onda, comprimento de onda, a gente já falou bastante dele. E o número de onda, o que é, hein? Ele é representado pela letra K. E qual é a conexão que tem entre ele e o comprimento de onda? Essa é a conexão. O número de onda é, por definição, 2π sobre lambda, né? Assim como também existe uma conexão entre a frequência e a frequência angular. Qual é a conexão entre esses dois objetos? A frequência pode ser a frequência angular sobre 2π, tá certo. E eu vou escrever isso assim, ó. E aí a gente pode escrever uma equação como essa em termos dessas duas quantidades. E fica mais fácil a gente manipular com isso. Uma maneira da gente fazer isso, no caso unidimensional, e eu vou agora especializar para uma onda senoidal, uma onda harmônica. Esse termo é conhecido? Quando eu falar uma onda harmônica, eu estou querendo dizer uma onda que é representada por uma função senoidal. Uma função senoidal é um seno ou um cosseno. Se eu escrever o cosseno, não sei o que, eu vou dizer, aí é uma função senoidal. Ah, não, é cossenoidal. É a mesma coisa, o seno e o cosseno diferem apenas pela origem. Portanto, eu vou usar o termo senoidal para qualquer uma das duas, né? Uma onda harmônica expressa em termos dessas quantidades, uma onda harmônica unidimensional, vai ser uma coisa assim, ó. E daí você vê uma conexão existindo entre essas grandezas, K e ômega, e a velocidade de propagação da onda. Qual é a conexão entre essas coisas? Uma maneira de você ver isso imediatamente é você fatorar o K nessa expressão aqui, ó. Fatora o K, o que sobra? X menos ômega sobre KT. Mas tem que ser dessa forma, não tem? Então, qual é a conexão entre a velocidade V, o ômega e o K? Imediata, né? V é ômega sobre K. Outra maneira de você ver isso, simplesmente substitua ômega por 2π vezes a frequência, K por 2π vezes sobre lambda, e lembre que a frequência é o inverso do período. Vai resultar que essa razão é igual ao comprimento de onda dividida pelo período. Outra vez a velocidade. Isso aqui eu quero que esteja na massa do sangue, né? Não vou voltar a falar sobre isso aqui. Então, eu vou descrever duas ondas harmônicas, que são as duas ondas que passaram pelas fendas 1 e 2. E vai ser assim. Aqui está a descrição matemática das duas ondas, uma que passou pela fenda 1, a outra que passou pela fenda 2. Elas têm a mesma amplitude, são senoidais,
elas têm os mesmos valores de K e ômega. Estou supondo que essa frente de onda correspondia a uma radiação monocromática, né? Sempre com a mesma frequência. E R1 e R2 são as duas coordenadas medidas em relação às duas fendas de um ponto qualquer aqui no meio do caminho. Então esse ponto, essa distância é R1, o quanto andou a onda que passou pela fenda 1, R2 é o quanto andou a onda que passou pela fenda 2. Neste ponto, o que eu vou observar é uma superposição dessas duas ondas. Não é verdade? A superposição dessas duas ondas é a soma algébrica de D1 com D2. É claro, eu vou estar interessado em descrever o que acontece em pontos que vão se situar sobre um anteparo que eu coloco na frente dessa fenda dupla, onde eu vou observar, portanto, o fenômeno da interferência. E vamos relembrar como é que fica a matemática desse fenômeno. Eu tenho que somar esses dois senos, né? Então eu tenho que fazer a operação, que a amplitude fatora, quando eu fizer isso aqui, eu vou ter uma operação que é assim, seno de um ângulo, de um argumento, alfa, mais seno de beta. E eu quero transformar a soma de dois senos num produto de funções senoidais. Aí tem uma identidade trigonométrica que vai nos ajudar. Lembra dela? Seno de alfa mais seno beta é igual 2 vezes o cosseno de alfa menos beta sobre 2 vezes o seno de alfa mais beta sobre 2. Lembrava disso? Quer que eu demonstre ou você fica satisfeito com ela? Como é que você demonstraria isso? Vamos aproveitar para mexer um pouquinho com essa matemática de senos e cossenos. Outra vez, a gente vai precisar que você tenha uma certa agilidade em manipular senos e cossenos. Gente, olha só. Se eu estou vendo de um lado do sinal de igual, cossenos e senos que envolvem soma e subtração de ângulos, e se eu estou vendo do outro lado soma de ângulos que são aqueles que estão sendo somados ou subtraídos, a coisa mais natural é eu pegar esta expressão e utilizar as fórmulas conhecidas de cosseno de uma soma e cosseno de uma diferença. Não é verdade? Eu vou partir de um dos lados, vou partir desse lado e vou mostrar que dá isso. Se eu fizer isso, eu demonstrei a identidade. Não é? Cosseno de alfa menos beta sobre 2. Isso aqui é... Então eu estou partindo desse lado, tá? Isso aqui é 2 vezes... Vai multiplicar um monte de gente, vai ficar cosseno. Como é que é isso mesmo? Cosseno de alfa sobre 2 menos beta sobre 2. Vezes. Agora o outro lado. O outro termo. Agora eu vou fazer essa operação. Tem que multiplicar isso por esses dois e isso por esses dois. Vai ficar... Quando eu multiplicar esse por esse, vai aparecer um cosseno quadrado de beta sobre 2. Vai ficar, ó, seno alfa sobre 2, cosseno alfa sobre 2, vezes cosseno ao quadrado de beta sobre 2. Resultado deste produto. Esse produto agora. Aqui vai aparecer um cosseno quadrado de alfa sobre 2, tá vendo? Então vai ficar... Esse foi o resultado da operação, isso multiplicado por esses dois. Agora, esse termo multiplicado por esses dois. Quando eu fizer o produto desse por esse, vai aparecer um seno ao quadrado de alfa sobre 2. E o resto é seno beta sobre 2 vezes cosseno de beta sobre 2, que eu malandramente vou escrever aqui, ó. Espero que você esteja vendo por quê. E quando eu multiplicar este por este, vai aparecer um seno quadrado de beta sobre 2 e o resto é... Eu vou somar este com esse, fatorar seno alfa sobre 2 cosseno alfa sobre 2, vai ficar seno quadrado mais cosseno quadrado de beta sobre 2, que é 1. Eu vou fatorar seno beta sobre 2 cosseno beta sobre 2, vai ficar a soma seno quadrado com cosseno quadrado de alfa sobre 2, que dá 1. Então vai ficar isto mais isto só, vezes 2. Mas 2 vezes seno alfa sobre 2 cosseno alfa sobre 2 é o seno de alfa.
2 vezes o seno beta sobre 2 cosseno beta sobre 2 é o seno de beta. Legal? Aí está demonstrada a relação, a identidade trigonométrica. Eu parti do lado direito e cheguei do lado esquerdo. Logo é uma identidade. Certo? Tá, eu vou utilizar essa identidade para essas ondas que eu estou descrevendo aqui, passando pelas duas fendas.